Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal Vivendo Palavras da Bíblia. Hoje vamos mergulhar numa das histórias mais impressionantes e cheias de significado de todos os tempos: a travessia do Mar Vermelho. Já pararam para pensar no que realmente podemos aprender com aquele dia em que o mar se abriu? Esta não é apenas uma narrativa de um milagre espetacular, mas uma fonte riquíssima de lições sobre fé, coragem e superação que se aplicam diretamente às nossas vidas hoje. Fiquem comigo até o final, porque vamos desvendar juntos os segredos escondidos nas águas daquele mar e descobrir como eles podem nos ajudar a atravessar os nossos próprios mares vermelhos. Para entendermos a profundidade deste momento, precisamos voltar um pouco no tempo. Imaginem a cena: o povo hebreu, após séculos de escravidão no Egito, finalmente está livre. Liderados por Moisés, eles caminham rumo à terra prometida. A euforia da liberdade, no entanto, dura pouco. Logo atrás, o exército mais poderoso da época, com seus carros de guerra e a fúria do faraó, avança para recapturá-los. À frente, um obstáculo intransponível: o vasto e profundo Mar Vermelho. Eles estavam encurralados. Pensem no desespero daquelas pessoas. O som das bigas se aproximando, a poeira no horizonte, o cheiro do medo no ar. Eles olham para Moisés e clamam teios de pavor: não havia túmulos no Egito para que você nos trouxesse para morrer no deserto? É uma reação humana, não é mesmo? Quantas vezes, diante de um problema que parece gigante, a nossa primeira reação é o medo, a dúvida, o desejo de voltar para uma situação que, mesmo sendo ruim, era conhecida? Aquele Egito seguro, mesmo que fosse uma prisão. É aqui que surge a primeira grande lição de Moisés: a importância de manter a calma e a fé em meio ao caos. Enquanto todos estavam em pânico, Moisés se volta para Deus. E a resposta que ele dá ao povo é um verdadeiro pilar de esperança: não temam, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje. O Senhor lutará por vocês. Tão somente acalmem-se. Que palavras poderosas! Em vez de se desesperar com a multidão, ele escolheu confiar. Ele nos ensina que, mesmo quando a lógica diz que não há saída, a fé abre um novo horizonte de possibilidades. O primeiro passo para superar um grande desafio é não deixar que o pânico nos paralise. É respirar fundo e confiar que uma solução virá. Depois dessas palavras de encorajamento, Deus dá a Moisés uma instrução curiosa e, ao mesmo tempo, muito prática. Ele não diz: fiquem aí parados esperando o milagre. Ele diz: diga aos israelitas que marchem, e você, levante o seu cajado, estenda a mão sobre o mar e divida as águas. Percebem a beleza disso? Fé e ação caminhando juntas. Não bastava apenas acreditar, era preciso dar o primeiro passo, marchar em direção ao impossível. Essa é a segunda lição fundamental. A fé precisa ser acompanhada de movimento. Muitas vezes, pedimos a Deus que abra uma porta, mas ficamos sentados no corredor, com medo de girar a maçaneta. Deus pediu que o povo marchasse em direção ao mar, antes mesmo que as águas se abrissem. Eles tiveram que agir com base na promessa, não na visão. E Moisés teve que levantar o cajado, um simples pedaço de madeira, mas que, nas mãos de quem tem fé, se tornou o instrumento de um milagre. Qual é o cajado que Deus colocou na sua mão hoje? Talvez seja um talento, uma habilidade, uma oportunidade, uma conversa que você precisa ter. Levante-o, use o que você tem e dê o primeiro passo. A sua ação pode ser o gatilho para o milagre que você tanto espera. E então, o momento espetacular acontece. Moisés estende a mão. Um vento forte sopra durante toda a noite. E o mar se divide. Paredes de água se formam de cada lado, e um caminho seco surge no meio do oceano. Conseguem visualizar essa cena? O chão, que momentos antes era o leito de um mar profundo, agora é terra firme para eles caminharem. É a prova de que, para Deus, não existem obstáculos intransponíveis. O que para nós é um fim de linha, para Ele é apenas o começo de um novo caminho. A terceira lição é clara: o poder de Deus é infinitamente maior
do que os nossos problemas. O Mar Vermelho parecia o fim da jornada, o ponto final da história da libertação. Mas, na verdade, foi o palco para a maior demonstração do poder e cuidado de Deus por aquele povo. Às vezes, os maiores desafios que enfrentamos são, na verdade, oportunidades disfarçadas para testemunharmos o extraordinário. Quando você se sentir diante de um mar de dívidas, de uma doença, de um relacionamento quebrado, lembre-se, o mesmo Deus que abriu o mar no passado tem o poder para abrir um caminho para você no presente. Aquele obstáculo que te apavora pode ser exatamente o lugar onde você verá a glória de Deus se manifestar de uma forma que você nunca viu antes. A travessia começa homens, mulheres, crianças e animais, todos caminhando entre duas muralhas de água. A confiança que eles precisaram ter para dar aquele primeiro passo no caminho seco é algo a se admirar. Eles não sabiam se as paredes de água aguentariam. Eles caminharam pela fé, literalmente. E enquanto eles atravessavam em segurança, o exército egípcio, cego pela raiva e arrogância, decide persegui-los pelo mesmo caminho. Eles tentaram usar o caminho de Deus com a motivação errada, confiando em sua própria força e em seus carros de guerra. E aqui está a quarta lição. O caminho que Deus abre para o livramento dos seus pode ser o caminho da ruína para os seus inimigos. As águas que protegeram os hebreus foram as mesmas que mais tarde se fecharam sobre os egípcios. Isso nos ensina sobre justiça e consequência, mostra que as mesmas circunstâncias podem ter resultados completamente diferentes. Dependendo da nossa posição e do nosso coração diante de Deus. Enquanto o povo de Deus focava na promessa e na obediência, os egípcios focavam na perseguição e no orgulho. O resultado não poderia ser mais diferente. Quando o último hebreu pisa em terra firme do outro lado, Deus dá uma nova ordem a Moisés: estenda a mão sobre o mar para que as águas voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros de guerra e sobre os seus cavaleiros. Moisés obedece, e o mar volta ao seu lugar. O exército poderoso do Egito é completamente derrotado. Naquela manhã, na outra margem, o povo viu os corpos dos seus inimigos na praia. O medo que os atormentava foi vencido para sempre. A última e talvez a mais transformadora lição é a do louvor e da gratidão após a vitória. Depois de testemunhar um livramento tão grandioso, a primeira reação do povo, liderado por Miriam, irmã de Moisés, foi cantar. Eles entoaram um cântico de exaltação, reconhecendo que a vitória não veio de sua própria força, mas do poder de Deus. Cantarei ao Senhor, pois triunfou gloriosamente, lançou ao mar o cavalo e o seu cavaleiro. A gratidão sela a experiência da vitória. Celebrar e reconhecer de onde veio o socorro fortalece a nossa fé para os desafios futuros. Quantas vezes recebemos uma bênção, um livramento, e rapidamente nos esquecemos, já focando no próximo problema. A prática da gratidão nos mantém conectados à fonte do nosso socorro e nos lembra do seu poder em nossa vida. Então, recapitulando as lições que essa história incrível nos deixa. Primeiro, mantenha a fé e a calma no meio da tempestade. Segundo, uma sua fé à ação. Marche em direção ao impossível. Terceiro, lembre-se que o poder de Deus é maior que qualquer problema. Quarto, confie que o caminho que Deus abre para você é seguro. E quinto, nunca se esqueça de agradecer e celebrar as suas vitórias. Todos nós enfrentamos mares vermelhos em nossas vidas. Podem ser desafios financeiros, problemas de saúde, crises nos relacionamentos ou dilemas profissionais que parecem não ter solução. A história de Moisés e do povo hebreu não está na Bíblia apenas como um registro histórico. Ela está lá para nos inspirar e nos ensinar a como agir quando nos sentirmos encurralados. Ela nos garante que, mesmo quando estamos entre a espada e a parede, existe um Deus que pode abrir o mar. Que hoje você possa identificar qual é o seu mar vermelho e, em vez de se desesperar, possa olhar para ele com os olhos da fé. Levante o cajado que você tem em mãos. Dê o primeiro passo e confie. O caminho pode se abrir de uma forma que você
jamais imaginou. Muito obrigado por terem assistido e por embarcarem nesta jornada de reflexão comigo. Espero que esta mensagem tenha tocado o seu coração. Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com alguém que precisa ouvir isso e, claro, se inscrever no canal para não perder os nossos próximos vídeos. Deixe nos comentários qual lição mais falou com você. Um grande abraço e até a próxima história da Bíblia.